O Henry, ele é um puta cantor, assim, e ele cantava na minha banda. E a gente conversava muito sobre futebol, e ele já tinha um canal, acredito, que tava pequenininho, tava começando, e ele falou, pô, Thiago, você fala com entusiasmo do Galo, você fala bem, vamos participar lá do canal e tal. E eu comecei a fazer, cara, meio que brincadeira, assim, no canal, acredito, e a coisa foi dando liga, foi dando certo. Então, assim, a primeira coisa é agradecer o Henry, que foi um cara que abriu as portas. Pessoal, obrigado, o canal né? Eu Bacana. Acredito, é muito bacana, eu sigo. O Henry é sensacional. Lá no Telão da Massa eu posto sempre notícias, informações que vem do Eu Acredito, Não, sensacional. e aí eu tenho que falar da minha equipe, Bom, né? O Henry, eu postei uma bomba do Henry, que foi a entrada do Filipão, do Galo, tá? Ele fez várias, inclusive o primeiro... Eu lembro essa foi bacana, Cara, porque ninguém acreditou na época dessa última vez. Ele foi achincalhado, a primeira que ele deu, que foi bombástica, foi da entrada dos investidores, da família Menin E a e tal. saída também e dos investimentos. Não, a última saída agora do Rafael Menin. Isso. Porque o pessoal, Não, tá chato. cara, quando... Peraí. Tiago, desculpa eu te cortar, cara. Não, vamos em lá, cima ué. do que você tá falando, eu não sou de comentar, não, mas tá chato o pessoal ficar criando ranço pra chamar atenção, cara. Quando a gente postou sobre a saída do Rafael Menin, o cara é dono do time, ele vai sair do Galo. Gente, isso não é postura de atleticano, não, cara. Boa, Entendeu? Cris, boa. Porque o futebol ganha no campo. O cara não vai mais estar envolvido em relacionamento com o jogador, com o clube. No operacional, né? Ô, Cris, ele tá aqui comigo, ele tá atrás das cortinas. No lugar exato. Tá no lugar exato. Bom demais. E aí o Henry, ele falou aí sobre isso, sobre os investimentos que seriam um nível Palmeiras na época. Cara, ele foi achincalhado e acertou em cheio. Então, assim, o Henry, cara, é um cara muito sério e um abraço pra ele. E eu tenho que falar da minha equipe também, né? Que é o Vadson Fernandes, que é um cara que... Salve, Vadson Fernandes. E a Raquel Fonseca, bicho, que é uma das melhores jornalistas que eu conheço. Salve, Raquel. Sensacional, textos maravilhosos, as artes, cara, super talentosa. Vamos repetir os nomes? Vadson Fernandes, Raquel Fonseca. Vadson Fernandes, Instagram, só com W. Vadson Fernandes com W. E Raquel. Raquel Fonseca, jornalista. Só seguir lá. Seguir, pessoal. Essa turma aí Arrebentando. dá um suporte pro Thiago. É atleticano. Tá na área com a gente. Eita, aqui. coisa boa. Ó, aproveitando aqui, ó, o João Meta 1313. Thiago pediu, já me inscrevi. Aí. Vou chamar a galera, abraço! Tá vendo? Eu tenho uma galera bacana demais que tá lá no meu canal. Então um abraço pra essa turma que tá aí seguindo, que tá aí sempre prestigiando. Tem uma galera aqui, ó, de Moeda, o João Metal, tá vendo aqui, ó? Alexandre Puff, o João Metal é presidente da Galo Moeda. Esse paga só pra todos esses então aí. Salve aí, ó, tá aqui, ó, o João Galo Moeda, tem o Galo 13 que tá aqui também. Alô, Galo Strike Moeda! Apostas, legal demais. Obrigado a galera que tá seguindo aí, que tá comentando, muito bom. Queremos você aqui. Ó, e da Massa Cash, seguindo lá, hein, seguindo e se inscrevendo lá no Instagram e também aqui no YouTube. A gente tá aberto a toda a programação do Galo. Então, pessoal do interior, Moeda, pessoal que... Vamos seguindo ali. Ouro Preto, Tabirito. Que a galera é sensacional. Tem uma torcida aqui da cidade de Tabirito, a gente tá querendo fazer um podcast pra tá alavancando aqui alguma situação. As portas estão abertas pra todo Galo, todo atleticano do estado de Minas Gerais. É verdade. Pessoal do Galo... Esqueci, fala depois. E eu tenho que valorizar também, Cris, você falou, me lembrou bem, dos atleticanos que não estão em Belo Horizonte, tanto das outras cidades de Minas, quanto das cidades fora de Minas Gerais. E olha, tem uma galera fora do Brasil que segue Galo, dos Estados Unidos, eu faço vários encontros lá com eles, a gente viaja, reúne o pessoal, faz uma turnê de shows e, cara, é uma galera que segue e curte o Galo. Cara, Austrália, Portugal, Estados Unidos... Todo mundo, cara, tem uma galera, Canadá, nossa, tem a Galo Toronto, tem a Galo Vancouver, bicho, é uma galera apaixonada, então mandando abraço a todos os consulados. Como é que chama o pessoal do Galo, o pessoal que é do Galo de fora? Eu tô... Não, é porque aí a gente conseguiu o GNV Internacional, né, que eles têm uma comunicação sensacional, cara, muita coisa legal, né? Essa visão pro mundo aqui na internet, você consegue no nosso Mercado Experience, não tenha a timidez, não vou fazer e tal. Vem, cara, é muito tranquilo, o pessoal aqui é muito profissional, deixa você muito à vontade. Então, pessoal aí de todo o estado de Minas Gerais, estiver querendo participar, divulgar o seu produto, aproveitando a deixa aí, aqui no Mercado Novo, no coração de Belo Horizonte. Thiago, voltando a falar do Galo, porque a gente sabe, né? Senão a gente fica até amanhã aqui, porque tem assunto, muito assunto para falar do Galo. Vou falar
começando do próximo jogo, Atlético e Juventude, 7h30 na Arena MRV. Primeiro jogo ida, Copa do Brasil. Olha, é um jogo, eu queria aproveitar o espaço aqui, Cris, porque na torcida, a gente sempre faz esse apelo, porque nós somos mais velhos, a gente tem a obrigação de trazer uma carga, né, da alma atleticana para essa galera mais nova que tá, cara, que é tão importante pro Galo, mas tá meio perdido nessa dinâmica de comunicação e tal. Então, assim, instaurou-se uma fala dentro da torcida do Atlético que a arena é inatingível, porque é tudo muito caro, que tal. Cara, hoje em dia você tem GNV de graça. Então você pode fazer o seu GNV de graça. Ingresso a R$29. Ingresso a R$29,90. Então todo mundo reclamava do preço, os caras conseguiram arrumar isso e ainda tem gente que malha. Tem setores lá na arena que cara, dá pra o Atlético está fazendo uma campanha. Tipo de campanha. O Atlético está fazendo uma campanha, fez contra o Bahia, está fazendo agora, de 5 mil ingressos de graça, gratuitos para quem nunca foi na arena. Cara, só não vai quem não quer. Então a galera. Incentivo. Pô, aí a galera criticou a coxinha, porque anunciou a coxinha. Essa galera aí. Cara, ninguém aguenta. Minoria, né? Cara, essa galera só reclama. Cara, minoria. Isso é pra poder justamente trazer o pleito de todos, que é pra baratear a parada, que é pra poder dar acesso às pessoas pra irem. E aí, quando os caras fazem isso, todo mundo detona. Todo mundo assim, né? A bolha, né? Tem uma bolha hoje na internet, principalmente no X, né? O X é onde tem o centro do ódio. Aquilo ali. O X é o antigo Twitter, né? O Twitter é um lugar onde as pessoas vomitam, né? O tempo inteiro e tá tudo ruim, né? Então, assim, a torcida do Galo. Acaba esbarrando você, né? Exato. Você, né? E o meu discurso é muito simples, cara. Como atleticano, eu sempre fui assim. Cara, você elogia o que tem que elogiar e critica o que tem que criticar. Chance, nós vamos acreditar. E quando tem. Eu tô sempre otimista, cara. Cris, ninguém me tira, cara. Eu tô sempre projetando o melhor. Hoje, pela primeira vez na história, o Atlético, na minha opinião, tem um futuro, porque eu prefiro muito mais um time que organiza a casa e coloca de forma mais perene essa estabilidade do que um time que chega aqui, investe, ganha tudo e depois acaba com o time. Caso Botafogo, hein? Segure no perene estabilidade. Uhum. Quando a gente despertou do choque, porque nós vivemos um momento lúdico em 2021, né? Fora do planeta. Fora do planeta. Acho que ninguém acreditava naquilo, nem os próprios diretores. Na rua lá, me emocionei, imagens maravilhosas. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. 2023 a gente saiu do choque, concorda? Concordo. Que a gente estava realmente na lama. Sim. Depois daquele. Foi um ano difícil. Sim? Sim. Você acha que eu para mim, eu tenho certeza, mas o que você acha? É o melhor momento do Galo? Foi pós essa partida do Palmeiras, depois da Copa do Mundo? Desde 2023? Boa, cara. Foi uma boa pergunta sua. Acho que o litígio entre parte da torcida e a diretoria está atingindo o Galo. Isso eu falo porque a gente tem que entender... Sabe o que eu tô chamando isso? Galo complexo, tá? Sim. E é muito importante a gente falar nisso porque a torcida tem que entender o seguinte, o Atlético, o Galo, cara, é igual sua filha, sua família, enfim. Cara, quando você faz alguma coisa pela sua filha, pela sua mãe, você não faz esperando que tenha nenhum retorno. Enfim, você faz por amor, cara. Você faz mais do que você pode. E pra mim sempre foi assim. Então hoje a gente criou o torcedor e o consumidor. Então tem um atleticano hoje que parece que coloca o manual do consumidor debaixo do braço, né? E só falta chamar o Celso Russomano e o Ben Mendes pra poder, nossa, eles me prometeram. Cara, isso aí... Isso aí é uma das coisas mais erradas que a torcida está fazendo. Cobrar o time como consumidor. Faz parte, a relação consumo faz parte, mas o torcedor, ele tem que fazer, pelo menos assim eu vejo, cara, não é sem esperar o retorno, a gente faz por amor, a gente faz porque essa alma que todo mundo reclama que o Atlético está perdendo, quem coloca nos jogadores e no clube é a torcida. E a torcida precisa entender e voltar ao campo. Se não fosse... Eu vou falar uma coisa muito importante aqui, Cris. A gente comentou antes aqui do podcast. Isso eu ia comentar. Nós tivemos uma conversa rápida, porque eu não acho bacana, eu comento até com todos que participam, pra gente não perder a conversa no programa. Então, tem conversas que eu começo aqui no backstage, aí eu falo, não, Thiago, vamos falar isso na hora do programa. Boa, dá um exatamente. início bacana. Então, ele está falando justamente de uma situação que está fazendo a gente perder a alma. E a gente já comentou que a alma do Galo hoje é a galocura, que ela vem fazendo um trabalho excelente. É o exemplo hoje de torcida. Dentro do estádio. Fala. E é isso que eu ia falar. Ele falou
do mau exemplo, e ele vai falar agora da Galocura, porque ele citou a Galocura como exemplo, não só a Galocura, as torcidas organizadas em geral. E que apoiam também. Cortina! Maravilha. Aí babou, caiu, jogou o copo no chão lá. Que bom que não tem cruzeirense mexendo na live, porque senão ia cair aqui a internet. Você sabe quando tem cruzeirense, quando cai, quebra, né? Quebra, é verdade. É verdade. Time grande. Eita, coisa não boa. Não cai, mas também não sobe. É, exatamente. Então, Cris, era muito importante isso que você falou, porque assim, com esse litígio, a SAF é isso, a SAF é aquilo e tal, muita gente tá deixando o Galo de lado. E a gente tem que entender que o Galo é a essência da parada, não é SAF. Quando você tá falando, você não tá passando pano, não. Você tá sendo atleticano. Não. Porque tá todo mundo falando, isso aí é atleticano, você passa pano. Mas essa linguagem passa pano. Vamos rodar aqui, tá caindo o Pix lá. Tá caindo o Pix. Como é que é o barulho do Pix, Cortina? Eu ouço isso direto, a galera fala assim, plim, plim. Os caras falam assim, você tá sendo patrocinado pela... Quem dera, eu ia adorar ser patrocinado pelos caras, que os caras são puta gestores, são caras que eu admiro e tal. Quem dera. Mas a minha opinião do Galo, meu amor do Galo, é uma das poucas coisas que eu não vendo na minha vida, cara, porque, cara, é uma concepção de berço. Então, eu não tenho receio nenhum de falar o que eu falo, inclusive o que eu falo é bem impopular nas redes, né? Porque quando eu falo isso, a galera detona, principalmente nas redes, eu gosto de estar lá, eu gosto do confronto porque o debate pra mim é sagrado. Só que a galera hoje não tá debatendo, tá atacando a pessoa e não tá atacando o argumento. Ela não chega e discorda de você e fala, Thiago, eu não concordo com você. Ela começa a te chamar de passapano. Então o cara que chama de passapano ataca a pessoa e não ataca o argumento. O cara não tem, às vezes, um argumento pra poder debater. Então, isso que a torcida do Atlético, a digital, a torcida 2.0, que não representa a maior parte da torcida do Atlético, hoje tá virando. Tá virando um ataque gratuito, né, e covarde. Então o que acontece é o seguinte, a torcida do Atlético, ela é responsável por imprimir a tal alma que muita gente fala que tá perdendo, principalmente comparecendo em campo. Então, se não fosse a torcida organizada, o que todo mundo adora detonar, por causa de violência e tal, e eu repudio a violência, eu tenho certeza que você também. Meia dúzia de cuzão. Exatamente. A torcida organizada, se não fosse a torcida nesses 2 últimos anos, a torcida do Atlético ia passar uma das maiores vergonhas da história. Porque eu nunca vi estádio com 13 mil, 14 mil, a torcida do Atlético, eu nunca vi. Eu estava lá. E hoje a gente presencia, agora não, porque a galera tá voltando. Foi o menor público da arena lá, teve... Aquele time Atlético, depois foi Atlético de São Paulo, nós ganhamos até teve até um jogo do Palmeiras também, que teve um dos menores públicos, enfim. Do Campeonato Brasileiro. Não ganhamos ingresso, não. Aí depois teve o jogo com o Palmeiras, que foi acho que foi com 3-0 pro Palmeiras. Foi, 3-0 contra o Palmeiras. Puto. E aí estava vivendo uma situação, o Hulk ainda estava aqui. Que ele sai no... Tava uma zona. Cara, mas não interessa a zona. Não é Curitiba, não. Como é que chama? É um time preto e amarelo. Esqueci o nome. Só lembra o nome aí do time que depois do Palmeiras, nós jogamos, ganhamos. Aí a diretoria do Galo quis saber quem eram os CPFs que estavam naquele jogo e deu o ingresso do jogo com São Paulo, e ganhamos também. Isso aí. Aqui e aí? Quente essa porra. E é verdade. E aí, cara, muita gente reclama, porque o Atlético está perdendo a alma. Cara, quem imprime a alma no Atlético é a torcida. Então, se o estádio fica vazio, cara, como é que um jogador que chega agora, que não conhece a torcida do Atlético, vai no campo, tá vazio, que alma que ele vai... qual que é a presença que vai intimidar? Porque a presença do Galo sempre foi intimidadora. Eu não tô falando de violência, porque a gente abomina a violência. 50% a intimidação é importante para entender que ali tem quem mande no clube e no time, que sempre foi a torcida. Só que se o estádio estiver vazio, é o melhor lugar para jogador que é acomodado, que é cara que só quer cumprir contrato. Então, quando a torcida está, ela que rege o time nesse sentido. Então, a presença do Galo, a presença da torcida do Atlético no campo, mesmo para cobrar, porque é o melhor lugar para cobrar, é em campo. Então, todo mundo que fica leão para poder criticar nas redes sociais, devia ter o mínimo de senso para poder ir fazer a mesma coisa apoiando no campo. Então, a crítica e o apoio, eles podem andar juntos. Só que se a crítica é muito maior que o apoio, isso não é torcedor, isso é corneta, isso é cara que joga pra baixo. Então, é disso que eu combato. Eu acho que a gente precisa realmente... identidade pra isso.
O cara é ótimo pra criticar e péssimo pra torcer. É o leão pra criticar e é o gatinho pra poder torcer. Torcedor. Tem cara que critica na rede social, o que você pergunta, o cara nunca foi no campo. E não é por falta de dinheiro, não é por falta de localização, é porque simplesmente o cara voa. Existe campo, o cara nem sabe.